Faço sim. Agora esta chamada está sendo gravada. Não sou muito boa, mas vamos lá. Vamos lá. Queria agradecer pela oportunidade de poder participar desse estudo todas as quartas, junto a pessoas tão extraordinárias, né, e que nosso estudo seja sempre abençoado, né, e que a gente consiga absorver os conhecimentos transmitidos por Alberto, né, que se doa, e que seja uma noite abençoada para todos nós. Amém. Obrigado, Verusca. Então, vamos lá, vamos retomar. Tivemos uma paradinha, mas ainda bem que o Wellington veio nos ajudar, veio na hora certa aí, né? Aí o grupo não para e a gente continua estudando cada vez mais, né? Muito bom. Gostei da atitude do momento propício, né? Muito bom. Então, vamos lá. Vou disponibilizar a tela de vocês podem acompanhar nos livros, né? Cada um tiver, que vai disponibilizar aí, que é o livro que eu estou usando, é um livro online, né? E algumas coisas, algumas palavras, talvez seja diferente em cada um dos que as pessoas estão usando, mas é muito da tradução, mas não difere tanto assim não, tá? Então, vamos lá. Leis Morais, né, que é o terceiro livro, dentro da divisão que Kardec coloca. Dentro das leis morais, né, nós estamos estudando a lei do progresso. Lei do progresso, o tópico que nós vamos estudar, que é o segundo, né, que estamos, a tendência que a gente finalize hoje, é o Kardec chama da marcha do progresso. Tá? Essa formatação do Alberto está no modo virtual. Então, é o capítulo 8, Lei do Progresso. O Kardec ele subdivide essa lei em 6 tópicos. Uma forma metódica e bem característico dele, de esmiuçar ao máximo as leis que ele nos apresenta. Né? Então, fala do estado natural, né? Na Marcha do Progresso, povos degenerados, nós vamos ter a oportunidade de estudar, falar de civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo. Então, ele esmiuça, faz várias questões relacionadas, tudo para trabalhar bem os aspectos dessa lei, que ele chama de Lei do Progresso. Nós já iniciamos no último estudo, hoje nós vamos abordar a questão 783, em que o professor Denizar ele questiona o espírito de verdade, né, da seguinte forma: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, né? Ou seja, ele questiona se esse aperfeiçoamento que a humanidade passa, desde os seus primórdios, em que ela se reúne em clãs, né? Esses clãs começam a caçar, depois eles começam se fixam, fazem ferramentas, né? Utilizam a sua inteligência para plantio, né? E o cultivo da terra. Depois ele aperfeiçoa os seus habitats, as suas habitações, saindo da caverna, vão morar em locais mais distantes. E esse aperfeiçoamento contínuo chega até os dias, né, que monta grandes civilizações, trazendo técnicas, tecnologias, né, de vários aspectos, desde de modo de defesa, né, da alimentação, passando pela comunicação, pelos transportes, né, de uma forma geral, ele quer saber se essa marcha contínua, né, ela é sempre progressiva e lenta, ou seja, tem como acelerar, ou ela sempre vai ser dessa forma, né? O que vocês acham? Tem como acelerar essa marcha, ou ela vai estar sempre nesse aspecto, progressiva e lenta? Ou esse progressivo e lento vai estar de acordo com o observador? Depende do ponto que a gente está observando. Como é que vocês entendem isso aí? Vai, Ué. Eu entendo que depende um pouco, Alberto, do ponto que a gente está observando. Pelo raciocínio que eu tenho, eu acredito que essa marcha ela é progressiva e lenta,
mais lenta no início. Depois que o espírito consegue um certo nível de evolução, a tendência é evoluir um pouco mais rápido. Por exemplo, a gente pode utilizar o exemplo aí da tecnologia. De início, um pouco de tecnologia ali que o homem primitivo vai desenvolvendo, é muito lento, bem paulatinamente que vai acontecendo alguma evolução. Na nossa era, por exemplo, a gente não tinha nem telefone, né? De início, assim, quando eu era pequeno, não tinha nem telefone. Hoje em dia, celular tem não só o telefone, mas ele tem tudo, né? Dentro do aparelho. E eu acho que a evolução moral também, conforme o homem vai perdendo esses primeiros instintos, assim, mais ligados à violência e sobrevivência, depois que ele tem esse raciocínio de que é o bem que permanece, aí fica mais rápido. Não que vai ser rápido, né? Mas é um pouco menos lenta essa evolução. Muito bom. Mais alguém quer explanar alguma coisa, um ponto que não é abordado? Eu posso dar, por exemplo, o uso do cavalo, né? 5.000 anos, né, atrás, quando a gente começa a domar os cavalos, né, nós vamos andar a cavalo, né, como meio de transporte mais efetivo, né, ser tração animal, né, e vamos entrar na história antiga, vamos estar na história Idade Média, né, vamos chegar na Idade Moderna, né, usando o cavalo ainda, né. Então, veio muito lento. Até o quê? 1800, final do século XIX, né? O meio mais, ou praticamente dominante, era a tração animal. Muito lento, né? Aí, quando começa a entrar no século XX, que veio os motores a combustão, que troca, né, o meio de tração e começa a usar o combustível fóssil, né? E, no meio daqueles carrinhos bem lentos, hoje carros que andam a grandes velocidades, né, 300 km por hora. E esses carros que começam lento, começam a ganhar velocidade, né? E hoje a mudança que a gente vê, todo ano lança um carro diferente, né? Os carros demoravam anos e anos, mesmo formato, aí rapidamente consegue, ou seja, a gente percebe que há um aceleramento, né, desse progresso no uso dos meios de transporte. Já se fala em carro autônomo, né? Saindo mudança do carro elétrico, o carro a combustão para o carro elétrico, né? Saindo do motorista, já se prevê que daqui a uns dias não vai haver motorista, né? Vai ser uma profissão que vai ser extinta, os carros vão ser tudo autônomo. Já se projeta, né, com áreas de realidade, carros voadores, né? Ou seja, ele realmente há um aceleramento, vem lento, lento, mas a partir de um certo momento a gente começa a perceber que isso acelera realmente. Você falou das comunicações, né? Pombo-correio, né? Sinal de fumaça, pombo-correio acelerou, depois o telégrafo, né? Telefone, hoje internet, praticamente em tempo real, né? Então, essa marcha do progresso, ela primeiramente lenta, depois ela começa a acelerar. E também, né, que você bem alertou, com relação ao aspecto moral. À medida que eu começo a entender o que é bom, o que é ruim, o que é prejudicial a muito, a gente começa a tomar medidas. A gente começa a tomar medida para que aquilo que é mal não ocorra com grande frequência, né? A legislação fica mais rígida, com certos aspectos que é o bem comum, né? Para tentar coibir, né, exageros, né, a roubos de exagero, de violências, né? Então, isso demonstra um progresso realmente que era lento e começa a acelerar. Alguém quer fazer uma colocação? Podemos ver a resposta do Espírito de Verdade? Alberto, boa Oi, noite. Oi, Janete. O que a gente nota, né, e na fala, no caso, é que há realmente uma acelerada, mas a gente nota que é acelerada na parte material, né? Tudo que foi falado aí, na parte material, assim, dá uma alavancada, enquanto a parte moral, como você disse, é quando aquilo já está
prejudicando, quando né, se observa aquilo, aí é que se vai tentar uma mudança aí. Sim, né? É porque quem anda mais rápido? Quem é que os Espíritos nos falam que é para vir mais rápido, para surgir primeiro? Qual é o primeiro que marcha bem na frente, né? É o progresso intelectual. Do progresso intelectual é que o progresso moral se alavanca. O progresso moral ter base, ele precisa do progresso intelectual. Então, você avança no progresso intelectual através dos instrumentos, das ferramentas, das tecnologias, né? Você cria, por exemplo, um instrumento para fazer estrada de ferro, quando surgiu, né? Os engenheiros tinham dificuldade quando chegava numa serra. Como é que eu vou fazer a estrada de ferro e bate numa pedra? O trilho não pode mudar. Então, eles criaram um meio de destruir a pedra, né? Inventaram uma reação química, né? Com a dinamite, né? O TNT, e para destruir pedra. O progresso intelectual veio, apresentou aquilo para continuar o desenvolvimento material, né? E dessa tecnologia, as criaturas pegam e transformam em arma, né? Para destruir pessoas. Ou seja, pegou aquele instrumento que era utilizado com uma finalidade de melhorar o progresso material, né? E utiliza para destruição em massa, né? Mas essa destruição em massa, nós vamos perceber que, aos poucos, ela criou, né, do TNT, da dinamite, outras bombas que ainda tem, né? Chegou até uma bomba atômica, né? Vai destruir grande quantidade de gente, de terras, né? Mas a humanidade levou um susto, né? O que nós fizemos, né? Houve duas bombas, né? Foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Daquela destruição ali, né? Começou a perceber que a gente poderia perder o mundo todo que a gente vive, né? E então, aquilo que é ruim começou-se a tomar medidas, né, através de negociações, né, através de medidas muito rígidas para a aquisição dessa tecnologia, para evitar, né, que houvesse essa loucura, né? Ou seja, houve um avanço tecnológico, houve um avanço intelectual, o mau uso, e depois vem o progresso moral na retaguarda, bem lento, mas vem e se posiciona, né? Olha, não dá certo, não, vamos devagar, senão ele vai se autodestruir, né? Mas ele vem. Precisa primeiro o progresso intelectual, tá? Então, vamos lá, resposta? O Espírito de Verdade nos diz que há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, tá? Isso é verdadeiro. O progresso ele vem regular e lento. Não tem como se barrar esse progresso. Tá? Não tem como a criatura pode até causar um empecilho, que na questão anterior ele diz, olha, vai ser uma pedrinha na roda da humanidade. Alguém chega e querer barrar o progresso, né? Vai dar um solavanco, né? Mas vai ser suplantado, porque o progresso vai vir. Tá? Seja ele intelectual, né, material, seja ele moral, ele vai vir. Mas quando um povo, né, aí vem o chamadamento à atenção, mas quando um povo não avança rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Aí nós podemos levantar a questão dos indígenas, né, que foi motivo de bastante discussão. Ou seja, os nossos indígenas estavam aqui, segundo os antropólogos, mais de 8.000 anos, nas Américas, né? Mais de 8.000 anos, vivendo aquela vida afastado de muitas tecnologias, né? Quando os americanos
os europeus chegam nas Américas, vai encontrar o quê? Os nativos com arco e flecha. E os europeus trazem tecnologia, né? Trazem pólvora, trazem arma de fogo, né? E, então, rapidamente, eles dominam aqueles nativos, né? Utilizando meios, né? Que podemos colocar como isso é um abalo moral e físico também, porque um povo invasor chega, destrói, toma, muda o aspecto daquela civilização, obrigando que ela avance. Vai haver dores? Vai. Um abalo físico, um terremoto, um maremoto, né, destrói aquilo e permite que aquela civilização se transforme, absorva novos conhecimentos, absorva novas tecnologias, interaja com, no caso dos povos invasores, né, e até, com o passar do tempo, transforme uma outra nação, né? Transforme, se reforce, aprenda. Ou seja, a divindade ela permite, de tempos em tempos, isso. Não está avançando, não, está lento. Quem é que tem tecnologia? Quem é? Então, pensa que não chega chega uma guerra, né? Ah, Alberto, uma guerra traz algo de bom? Nós vimos nos estudos anteriores que sim, né? O mal trazendo o bem, né? Uma invasão de povos tecnologicamente mais avançados, em sua esteira eles trazem tecnologia, trazem progresso, que aqueles que não tinham passam a se beneficiar. Tá? Mas o progresso vai surgir. Alguma colocação sobre isso? Alguma discordância? Vai. Roberto, só uma adição aí, né? Ainda hoje eu estava vendo sobre uma frase que Emmanuel disse, depois eu vou procurar qual que é o livro, acredito eu que é Vinha de Luz. Que ele diz o seguinte: é da lei de Deus que a luz predomine sobre a sombra, sem uso de violência e sem fazer alarde, sem barulho. Então, por isso que muitas vezes a gente pensa que talvez não está evoluindo tão rapidamente, mas se você parar para pensar, na verdade, o que faz o alarde, o que tem mais notícia, o que é mais percebido, é o que é violento, é o que é ruim, porque isso vira notícia, isso a gente vê, é só analisar os jornais, não noticia nada que seja bom. Mas, ao mesmo tempo que noticia lá, uma pessoa saiu de casa, apontou uma arma para o outro, roubou, aí a polícia pegou, aí vem reportagem, tudo mais, sai até no Jornal Nacional. Mas, ao mesmo tempo, teve um monte de gente que levantou naquele mesmo dia e foi praticar caridade, foi distribuir cesta básica, foi ouvir, foi visitar um asilo, foi visitar num orfanato, foi fazer um monte de coisa que não vai dar alarde, é sem barulho mesmo. Ele fala que é da lei de Deus que isso seja assim. Então, muitas vezes a gente tem essa percepção por conta disso, né? Faz mais barulho o que é violento, o que é ruim, o que é errado. Mas tem que ser assim também, porque isso tem que causar o choque. O exemplo que você usou da bomba atômica foi isso. Em silêncio, a humanidade percebeu, depois dessas explosões, o tamanho da encrenca que estava arrumando, para depois colher os próprios frutos. Sim. E isso gerou uma comoção silenciosa, mas geral, de todo mundo achar aquilo ali uma abominação, né? E isso contribui também para essa evolução. É que a gente não percebe, né? E é da lei de Deus que seja assim, que a gente não perceba com tanta facilidade quanto o lado ruim. Isso. Então, sempre está havendo progresso, gente. Sempre. Por mais que a gente ache, não, está tudo parado, a humanidade parece que está regredindo, tem muita violência, mas não. É porque a gente olha o quê? Muito agora. A nossa visão é muito pro hoje, né? Mas se a gente voltar um pouquinho na história, né? Se a gente voltar uns 70 anos na história, a gente vai ver e olhar e vai ver o que vivia naquela sociedade e o que vive hoje. Os costumes que tinham lá, né, há 70 anos, em que o direito, né, você poderia matar alguém, né, com o argumento que você estava defendendo a sua honra.
se você volta um pouco para trás, uns 100 anos, 200 anos, né, você vai ver que a discussão política que tem hoje sobre a política era resolvido à bala, não tinha essa discussão. Né? Então, se a gente olhar e começa a usar um ponto de referência um pouco afastado, a gente vai ver esse progresso que está acontecendo, não só material, mas também moral. Então, hoje você discute, fala sobre a política, né? Aquela confusão toda, mas há 70, 80, 100 anos atrás, não tinha isso, não, era resolvida a bala, a diferença. Né? Então, a gente já mudou muito a percepção. Então, é por isso que ele disse que o progresso é regular e lento. Né? Agora, quando há dificuldade, quando os povos se fecham, quando estão isolados, aí a divindade utiliza desses artifícios, né? Um abalo sísmico, uma guerra, um abalo moral, provocando, né, mudanças naquela estrutura que está arcaica, fechada, para que ela se transforme. Né? E Kardec faz um comentário sobre essa pergunta, essa resposta. Ele diz, olha, o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Qual é o fim determinado pela providência, gente? Alguém lembra? Qual é a finalidade da divindade nos criar? Simples e ignorante para nos tornarmos Anjos. Né? Então, se eu sou ignorante em algo, eu estou longe da perfeição. Tá? Então, nós não podemos ficar na ignorância. Nós vamos ter que ser modificados. Se a gente, por livre e espontânea vontade, eu não quero aprender, não quero desenvolver, não quero ficar isolado, não quero aprender. Tá? A divindade ela vai achar um meio. A gente vai ter um problema. Né? Estava até comentando com o Hélito. Né? É como se a divindade criasse tudo para a gente não ficar paralisado ou parado, ou ficar na zona de conforto sempre. Quando a gente está parado de alguma coisa, está achando bom, aparece algo, uma doença, uma dor, para fazer a gente se movimentar. Tá? Então, ele esclarece que, pela força das circunstâncias, né? Chega ao fim determinado, ela se esclarece pela força das circunstâncias. Algo vai acontecer que vai estimular que a gente seja esclarecido, seja pelo amor, pela dor, a gente vai ter que se esclarecer. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Então, você tem um regime fechado, por exemplo, político, em que há uma nítida vontade de que não haja mudança. Por exemplo, o regime do Talibã, né? Voltar àqueles hábitos antigos, né? Medievais, no tratamento das mulheres, no tratamento dos costumes. Né? Mas, mesmo diante daquele regime, vêm as revoluções sociais, que vão se infiltrar. Não gosta, não é época, não é mais assim, por que é assim? Começa, quando pensa que não, explode as revoluções. Né? Subitamente, não, estava dentro do próprio sistema. E eram aspirações. Surgiu isso lá na Idade Média, na França, nos regimes absolutistas, né? E quando vem na história, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, né? Ou seja, para derrubar aquelas estruturas que havia, que estavam impedindo o progresso. O homem, geralmente, não percebe nessas comoções mais do que desordem e confusão momentâneas, que o impede nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. Né? Se a gente olhar, por exemplo, guerras, né, o de armas, surgiu lá com o criador daquele explosivo TNT. Né? Ele fez para explodir as pedras, para fazer as estradas, aquele engenheiro fazer as estradas de ferro,
utilizaram o explosivo TNT para bombas. Guerras e mais guerra, avassaladores, né? Ele enriqueceu muito, né? O Nobel, ele enriqueceu muito. De tanta riqueza que ele tinha, ele diz, olha, quando eu morrer, eu quero que a parte da minha riqueza seja utilizada para estimular a humanidade a progressos tecnológicos. Então, ele vai criar o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Medicina, o Prêmio Nobel da Química, da Física. Então, ele elegeu 6 áreas de conhecimento da humanidade que seria beneficiado todo ano para quem apresentasse a melhor pesquisa na química, na física, na matemática, na medicina, né, nas artes. Né? Ou seja, se a gente olhando só o momento das guerras, a gente fica meio perturbado. Mas se a gente abrir o pensamento, né, a gente vai ver que do mal surge o bem. Né? Do mal surge o bem. Da guerra, da bomba atômica, surgiu o interesse de não ter mais ou aquele uso apropriado. Há tratado para desarmamento, no quesito armas atômicas, a proibição de certos povos de uso ou a tecnologia para ter preparar armas atômicas, né? Então, eu disse que se a gente abrir um pouquinho a mente, a gente vai perceber quanto de progresso está surgindo, mesmo daqueles momentos que só havia perturbação, né? Confusão momentânea, mas a gente tem que abrir essa mente. E agora é só violência no Brasil, há muito conflitos, muitos debates políticos, muito radicalismo. Mas desse radicalismo a gente não está percebendo que está surgindo muita gente buscando um caminho alternativo do meio, evitando os conflitos. E a gente vai perceber que esse pêndulo, esquerda, direita, para lá e para cá, ele tende a se centrar em temáticas menos violentas, menos radicais. Né? Então, Kardec vai dizer que são as tempestades e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido. E aqui tem um comentário da nota do tradutor que ele diz, né? Como se vê por esse comentário de Kardec e pelas explicações dos espíritos a que ele se refere, o espiritismo reconhece a necessidade desse movimento periódico de agitação natural. Guerras, né? Abalo sísmico, abalo da natureza, são coisas naturais e necessárias. Diante desses abalos morais ou físicos, posteriormente a isso, há verdadeiras revoluções, no sentido de surgimento de movimentos humanitários, surgimento de leis contra a guerra, surgimento de leis contra o tratamento desumanos no momento de guerra, ou direitos humanos em momentos de guerra. Tudo isso surge desses momentos de perturbação. Né? Então, o Espiritismo trata isso como sendo algo natural, tá? Mais que dos elementos, que é dos povos, para a realização do progresso, essa agitação natural e periódica. Mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devem dedicar em obediência à doutrina revolucionária. Ou seja, as revoluções vão surgir? Vão. Mas não que o Espiritismo ele estimule que os homens vá para a revolução. Não é isso. O Espiritismo aceita que essas revoluções, seja elas morais, seja ela um abalo sísmico, seja a própria guerra, é algo natural que aconteça e que vai acontecer. Mas não é algo artificial para ser fomentado. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se, nesses momentos, acima de mesquinhos interesses pessoais, para ver em sua amplitude a marcha irreversível do progresso, auxiliando na medida do possível. Né? Esse é o comentário do tradutor. Bom, eu acho que dá para a gente ver essa última aqui, tem essa pergunta aqui. Ou alguém tem algum comentário sobre a marcha do progresso? Depois eu vou só indicar uma leitura aqui, um capítulo do Evangelho, que complementa esse estudo aqui.
Eu vou achar ele aqui e vou colocar no chat depois ali escrito. Certo. Então, o que se coloca aqui? O tradutor nos chama a atenção. Que revoluções, né? As agitações naturais, abalos físicos, né? Tufões, maremotos, né? Ou até mesmo dos povos através de guerra, né? São elementos que a divindade utiliza para provocar o progresso. Alberto, uma guerra pode trazer progresso? Nós vimos isso. A Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, vão surgir os grandes analgésicos. Até a década de 70, né, os partos naturais, gente. As cirurgias, na década de 70, começam a surgir os grandes analgésicos para fazer uma peridural, né, uma analgesia completa. Então, até década de 70, 60, 50, 60, os dentistas arrancavam o dente nua e crua. Não tinha esses analgésicos. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram. Do nada? Não. Aquelas pesquisas lá que os alemães fizeram naqueles campos de concentração, né, antiético, utilizando cobaias humanas, né, foi horrível para a humanidade. Mas houve muito conhecimento obtido ali, que os vencedores da guerra se apropriaram e criaram medicamentos, começaram a conhecer o corpo humano muito melhor. Foi bom? Não. Mas do mal surgiu coisas boas. Os grandes analgésicos, um conhecimento aperfeiçoado do humano, da psique, né? Tudo vai surgir a partir dali, daquelas guerras. Era desejável? Não. Deus queria isso? Não. Mas são fatos naturais e abalos que vêm, e pelo nosso estágio, ainda precisamos passar por isso. O Espiritismo estimula que haja isso? Não. Ele só entende que é natural que aconteça. É como se fosse um vendaval que vai sanear. Após aquele momento de revolução, vai surgir um equilíbrio, vão surgir novas ideias, vai sanear aquilo que estava arraigado, vai quebrar e vai surgir novas coisas. Isso é progresso. Queiramos, gostemos ou não, é progresso. Ok? Bom, vamos parar por aqui. Fátima, será que vamos parar por aqui? Vamos deixar essas duas perguntas para o próximo encontro. Tranquilo? O que vocês acham? Alguém tem uma... Tá bem, Alberto. Acho que podemos seguir, né? Pode ser, Alberto, não pode ser. Que aí a gente... Podemos seguir, sim. Nós podemos parar aqui ou vai para mais uma? Ou a gente já vai mudar de assunto? Eu acho melhor mudar de assunto, né? Para a gente poder ter mais tempinho para discutir, né? Eu acho melhor mudar de assunto mesmo. Até porque eu fiquei tão quietinha hoje, né? Tá próxima. Eu não vi sua voz. Então, Aparecida. você vê? Você não comentou nada hoje. Não, tava gostando de ver vocês falar, então, tô quietinha, aguardando. Estava um monólogo, eu e o Hélio. Não deixe acontecer isso, participem. Tá bom. Questionamento, as colocações de vocês, é bom para a gente entender. Quando vocês estão muito calados, a gente percebe que vocês não estão entendendo. Não, Alberto, a gente está aprendendo. Não, está entendendo sim. É que o que foi falado, né? O que o Edson falou é a minha forma de pensar também. Então, eu ia repetir a mesma coisa. Fala, Janaída. Janaída levantou a mão. Janaída, lá do Piauí, gente. A gente fica tentando assimilar o que vocês estão falando. Não é que a gente não está entendendo. A gente está buscando exatamente entender. Leiam bem, por isso, para tirar dúvida aqui nesse momento. Por isso que é bom em grupo, porque a gente estudando sozinho, a gente pouco aprende. Em grupo, a gente vai colhendo a visão de cada colega.
né? E vai tirando as nossas conclusões. Ajuda demais, é muito bom. Vai, Janaída, coloque-se. Boa noite, desculpa, eu não abri minha câmera aqui, que eu estou com um probleminha aqui, mas na próxima eu vou abrir para me apresentar e, assim, agradecer por estar aqui a primeira aula, né, assistindo aí, assim, bebendo dessa fonte de conhecimento, né, e, assim, achei super interessante o estudo, agradecer aqui por estar compartilhando isso e ouvindo de vocês. E, assim, me causou, assim, uma reflexão que eu vou dividir, assim, dessa roda, né, de eventos ruins que a gente aqui, ao nosso conhecimento, aos nossos olhos, a gente considera como ruim e acaba vindo algo bom, né, aquilo tirar algo bom do que veio com muita dor. Eu lembrei aqui da nossa reflexão, né, na pandemia que todos nós vivemos e, assim, das coisas que ela trouxe para a gente, que é o evento mais recente que eu lembrei aqui, que a gente ainda está sofrendo aqui no sangue, e, assim, a pandemia deixou, inclusive, a oportunidade da gente estar com esses encontros, né, remotos, assim, até então ninguém tinha essa possibilidade de assistir aula, e hoje a gente consegue, compartilhar esse conhecimento de tão longe, que eu estou aqui no Piauí, e foi uma ferramenta que veio, assim, em larga escala depois da pandemia, e a telemedicina, né, que é uma coisa que a gente também veio potencializar com mais oportunidade de assistir pessoas. Tudo isso foi coisa que veio na pandemia. Eu não sei, eu entrei um pouquinho tarde, não sei se já foi falado isso, mas quando você estava falando da Revolução Francesa, dessas guerras, essas coisas, eu só lembrava disso da pandemia. Então, é isso, assim, é bom que a gente também veja o lado bom, como o colega falou, né? Porque não é muito divulgado, mas a gente precisa ter essa consciência, e eu saio hoje dessa aula, assim, buscando olhar as coisas boas, mesmo nas situações mais adversas. Então, era isso. Boa noite, obrigada. Muito bem lembrado, Janaída. Realmente, a Aparecida está em São Paulo, o Hélio está em São Paulo, você no Piauí, né? Cada um nas suas casas. É muito interessante, né? Essa proximidade. Fale, Iris. Boa noite a todo mundo. É isso aí, Janaída. A gente sempre tem dois lados. Né? Tudo na vida tem dois lados. Tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem que sempre olhar o lado bom. Se a gente sempre olhar o lado bom, a gente sempre consegue vencer como é que a gente diz, os vendavais da vida. Exato. Mas sempre tem Deus nunca manda tudo perdido. Tudo tem o seu lado, tudo tem o seu lado positivo. Tudo. Exatamente. O mal que não traga um bem. Então, o progresso é interessante isso, que não tem como barrar, né? As criaturas não têm como barrar o progresso. Muitos acham que está fazendo, que consegue, mas não tem, a gente não tem essa capacidade. Porque o progresso é uma lei natural, é uma lei divina. Tá? Ela é uma criação de Deus. Ele quer que nós progridamos, que nós cresçamos em intelectualidade e em moralidade. Porque o objetivo nosso é nos tornarmos anjos, espíritos perfeitos. E só nos tornaremos espíritos perfeitos quando a gente adquirir conhecimento de tudo que é possível e conhecimento intelectual e também moral, né, sobre o amor. E, para isso, quando a criatura está lá preguiçosa, não querendo se mexer, vem uma dor, vem uma dificuldade, vem uma perda de um ente querido, uma perda de uma posição social, vai fazer com que aquela criatura preguiçosa ela vai procurar, né? Nem que seja para sanar as necessidades básicas dela. Mas é a pedagogia divina. Tudo se transforma para o melhor. Ok? Bom, encerrada essa primeira parte, tá, já temos duas partes. Agora nós vamos entrar no livro chamado Os Mensageiros. Nós já estamos já fizemos 12 capítulos. Eu sugiro que depois você baixe no seu celular, está disponível em PDF. É um livro de Francisco Cândido Xavier, na psicografia do espírito André Luiz. E ele nos fala do mundo espiritual, ele nos dá detalhe de como é o outro lado. Muitas pessoas falam, esse negócio
quem morreu não voltou para nos falar como é do outro lado, é um argumento ilusório. Nós temos milhares, mais de 3.000 livros, né, que falam do mundo espiritual. Mas nenhum nos dá uma perspicácia e detalhe como esses livros de André Luiz. Ele nos coloca o mundo espiritual de uma maneira tão natural, né, que a gente pensa que está falando daqui, deste plano. Né? No livro Nosso Lar, quando ele começa a descrever a cidade Nosso Lar, a gente acha que está falando de uma cidade do plano material. E isso gerou dúvidas, inclusive entre os espíritas. Quando Chico apresenta esse livro, os próprios espíritas tiveram dúvidas. Espera aí, e isso é desse jeito? Porque em Kardec ele fala que existe um mundo espiritual, que nós viemos de lá, que nos preparamos lá, mas Kardec não entra em tantos detalhes. Já esse livro ele é suplementar, ele complementa as informações do Livro dos Espíritos. E é interessante que ele fala de plantas, bosques, ele fala de anfiteatro, ele fala de prédio, de andares, ele fala de espelhamento, de água, de lago, né? Ele fala de alimento, ele fala de música, de instrumento, e a gente fica, nossa, é igual aqui? Né? Aí os espíritos dizem, não, aqui é uma cópia mal feita de lá. O mundo espiritual é uma cópia do mundo material? Não. O mundo material é uma cópia mal feita do que existe lá. Então, o espírito está lá, numa tecnologia fabulosa, né? E então ele é inspirado a trazer essa tecnologia de lá. Foi aí que surgiu a internet, né? Porque se a gente olhar no livro Nosso Lar, André Luiz descreve que, em determinado momento, alguém abre um monitor, né? E daquele monitor ele vê a ficha do paciente, né? 1939, 38, 39, o livro foi lançado. Não tinha computador. Estava começando a surgir a televisão. E ele fala em monitores que transmitia a prece todos os dias, de 6 horas, a reunião do governador, transmitindo a prece em todas as casas. Essa tecnologia não tinha ainda aqui. E ele descreve 1939, 1940, ou seja, o computador vai chegar na década de 90 para a gente. Né? Quem levantou a mão? Não, né? Eu. Para o Hélio, foi isso. A questão até das preces do governador é uma live que eles faziam. Se você pegar a descrição lá, você vai ver que é exatamente o que a gente faz aqui. Sim, uma live, lá, né? A oração ela é transmitida ao vivo para toda a colônia. Para toda a colônia, exatamente. É live, é uma live que tem a oração do governador. E a gente está chegando nisso agora. Agora que está chegando. Né? Então, com a riqueza de detalhe que ele nos descreve, que vale a pena a gente ler. Quando eu li a primeira vez, eu achei que era uma ficção. Né? Agora, quando retomamos o livro com bastante estudo sobre o Espiritismo, né, mais de 15 anos estudando, é que eu começo a me tocar, gente, eu não tinha visto desse jeito. Né? Eu já tinha me falado, mas não entrava com a riqueza de detalhes que a gente está tendo essa oportunidade de conversar, de analisar cada parágrafo, cada expressão. Então, aconselho a lerem a quem não leu ainda, leia os livros, né, o Nosso Lar. Esse é o segundo livro, Os Mensageiros, e para levar adiante, né? Vão lendo, e quando a gente voltar a ler, vocês vão perceber que a riqueza é muito boa, muito grande. Tá? Então, agora nós vamos mudar de assunto, vamos para o livro Os Mensageiros. Nós tivemos, nos outros encontros, uma descrição dada por André Luiz de um determinado local que a gente pode entender que era como se fosse uma universidade, né? Um local de reunião em que se reunia candidatos
a fazer um curso. Esse curso era para ser mensageiros. Não no sentido de levar palavra, mas no sentido de aprender a teoria para quando encarnar, para quando estivesse na carne, a pessoa exercer aquela atividade que ele treinou lá. Ele ia ser um mensageiro vivo do que ele aprendeu. Então, em nosso lar existem essas universidades, em que as criaturas elas se candidatam, faz o curso, para depois ela encarnar e vir colocar na prática. Seja ela no sentido de ser um cientista, ou trabalhar em determinadas áreas, seja ela para ser um filósofo, seja ela para ser um escritor, seja ela para ser um religioso. Então, a gente se prepara lá para vir exercer aqui na prática. E é por isso que a gente percebe que a gente chega, vai ser qual a sua profissão? Eu não sei, estou em dúvida. E quando bem menos, o outro chega, eu quero ser médico. Aí o outro, eu quero ser policial. Não tem um pingo de dúvida, né? Eu quero ser enfermeiro, eu quero ser professor. Ou seja, é como se a gente já soubesse o que a gente tinha que fazer. É justamente por causa desse treinamento que a gente, quando vem encarnar, a gente não vem a esmo, ao acaso. Tudo é programado na espiritualidade. E a gente se prepara anos. Eles falam aqui de 30 anos, 40 anos, 50 anos, a gente se preparando para vir exercer tarefas aqui. E dá certo? Vai fazer? Não. Muitas das vezes, não é garantia. Porque quando a gente reencarna, a gente apaga essa lembrança do que a gente já programado para que a gente possa exercer o livre-arbítrio, para que a gente possa exercer escolha. Porque senão a gente viria com um mementozinho, né? Um checklist. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Não é assim que Deus quer. A gente se prepara como espírito, encarna, quando chega aqui, apaga, mas a gente traz a intuição. Lá no fundo, a gente é direcionado, as coisas vão acontecendo, as criaturas que a gente tem que encontrar, os companheiros, aparecem na nossa vida, a gente sai de um estado, vai para outro estado e encontra a criatura. Né? Namora com N pessoas, mas não é a criatura. Quando bem menos espera, a criatura bate na porta e você casa ou se junta, né? Ou seja, as coisas acontecem para que a gente seja provocado a tomar decisões. É nesse sentido que ele nos coloca, né, que houve esse treinamento e ele está nos narrando mensageiros que tiveram encarnado no aspecto religioso, principalmente no cunho espiritista, e que faliram. Passaram 30 anos estudando, se preparando. Quando chegou aqui, o camarada fugiu. Não quero a mediunidade. Fugiu. Outro veio com a mediunidade, entra para trabalhar na mediunidade, para ser intermediário dos espíritos, para mostrar os valores da espiritualidade, que existe uma vida depois da vida, da morte, né? A vida continua, e a criatura vendeu os seus dons. Então, ele faliu. Outros resolveu ficar discutindo com familiares, resolveu ficar brigando com o marido e terminou perdendo. Outros vieram para auxiliar os médios, sendo doutrinador, ou seja, dialogador com os espíritos, e ele simplesmente resolveu fazer experiências com os médios. Faliram. O outro nos conta que tinha o dom de ver até as vidas espirituais, as vidas anteriores, e ele se encanta com isso. Ao invés de usar para o bem, ele passou a vida toda mapeando quem tinha sido a reencarnação de vidas anteriores. Né? Também faliu. Outro veio com a função de ser dialogador, mas ele utilizava aspereza,
No centro espírita, ele era uma pessoa, na sua vida particular, outra. Ele pregava o amor, mas na vida particular ele perseguia os credores, né? Ele era muito duro. E ele veio, trabalhava dentro do centro espírita, 4 reuniões por semana, não faltava. Ao desencarnar, ele percebe que faliu, né? Porque ele se apegou somente aos aspectos formais do espiritismo. Ele não trabalhou o aspecto consolador, que é a função do espírito, do espiritismo. É consolar as criaturas. Falar da vida futura, falar que ninguém morre, auxiliar os outros à compreensão deste mundo e do outro, mas ele simplesmente via somente o aspecto formal. Espírito, obsessor, tratava mal as pessoas. Então, ele narra a história dele, que ele chegou como um espírito falido. De tanto ele doutrinar as pessoas de forma errônea, quando ele desencarna, ele vai passar quase 10 anos sendo doutrinado pelos aqueles espíritos que ele havia doutrinado quando ele estava encarnado. Então, foi a última história, a história do Monteiro. Hoje, nós vamos para o capítulo 13º, que tem o título Ponderações de Vicente. Vamos, Fátima. Fátima está por aí? Oh, estou sim. Boa noite a todos. Fátima é nossa leitora oficial. Ela vai ler para a gente. À medida que os parágrafos vão surgindo, a gente vai comentando conforme o interesse. Tá bom, Fátima? Fique à vontade. Tá bom. Capítulo 13, Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros, deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstruindo projetos e refazendo esperanças. Segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roserais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Só um instante, Fátima. Ok. Então, só para quem não está ambientado, Vicente é um colega de curso de André Luiz. Tá? André Luiz se candidatou a fazer o curso de mensageiro. E, quando ele chega lá, o instrutor apresenta Vicente, que também foi médico, quando na Terra, encarnado, um médico pesquisador, tá? E André Luiz também foi médico na Terra, quando encarnado também um médico pesquisador. Então, na equipe, né, do instrutor, tem 2 médicos, o André Luiz e o Vicente. Então, quando terminou a palestra, eles ficaram ouvindo as histórias. Né? As pessoas vão lá, ficam conversando, falando das suas quedas e já fazendo projeto para o futuro. Esse é o lado bom. O fulano caiu, errou, não cumpriu a tarefa, mas ele agora está no propósito de se refazer. Ou seja, ele vai ter uma nova oportunidade, uma nova encarnação para ele fazer melhor. Tá? Então, por isso que ele diz, reconstruindo projetos. Olha, o que eu falhei? Eu falhei em quê? Por que eu caí? Por que não deu certo? Então, faz parte dessa prática de a gente analisar o que deu errado. Fazer essa reflexão, sabendo onde deu errado, a gente se preparar melhor para não cair de novo. Refazendo a esperança é isso. É que eles vão ter nova oportunidade. Por quê? Porque Deus é suprema bondade, gente. Deus ele não quer a destruição do pecador. Ele quer que a gente acabe com o pecado, com o erro. Mas para acabar com o erro, a gente precisa de experiências. A gente vai cair, vai errar, vai tropeçar? Vai. Tá? Mas isso torna-se experiência. Por que eu errei? Por que eu tropecei? Né? E isso permite refazer caminhos. Tá? Então, André Luiz, olha, ouvi muita gente, tá, beleza. Então, ele saiu com o amigo Vicente e ele disse que foi para uns roserais enormes, né? Ou seja, um jardim. Gente, no mundo espiritual não é um mundo de algodão doce, não. É um mundo tal qual esse, só que mais bonito. Tá?
eles falam que essas rosas têm uma tonalidade, cores que não tem aqui. Então, eles dizem roserais enormes que eles exalam cheiro, tá? Tem cor, tem cheiro. Muito mais amplo do que tem aqui no mundo espiritual. Vai, Fátima. Ai, meu Deus, imagina, já é tão lindo, não é aqui? As Então, cores, né, as rosas, meu um jardim Deus, bonito, né? não é? Imagina lá. Então, Matheus. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e Só um ponderou. instante, Fátima. Ah, tá. Ó, André Luiz diz, olha, ele ficou impressionado com as histórias, porque naquele ambiente estava reunido candidatos a mensageiro para atuar no espiritismo. Mas nós vamos ver que vai ter formação de mensageiro para ser mãe, tá? Para ter a tarefa de mãe. Existe curso para ser mãe, gente. Curso para ser pai. Curso para ser médico. Tá? No mundo espiritual não é a Bangu. Todos nós nos preparamos para isso. Aí ele diz, olha, eu nunca tinha conhecido espiritismo, médium lá na Terra, né? Então, para ele era novidade. Por quê? Porque a tarefa de André, quando encarnado, era ligado à pesquisa, à medicina. Não era ligado à religiosidade ou aspecto religioso. Por isso que para ele era novidade. Vai, Fátima. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existe aqui locais de conversações dessa natureza, referente a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Só um instante. Aqui, para quem está chegando, na Janaílson, o mundo espiritual que a André está falando é uma cidade, no mundo espiritual, e lá tem uma organização, tem um governador e tem 6 ministérios. Tá? 6 ministérios. Ministério do Auxílio, da Regeneração, das Comunicações, Ministério agora da Elevação Divina, e são 6, eu não estou sabendo de cor, não. Então, ele está falando de 2 ministérios. O Ministério da Regeneração é onde André Luiz trabalha. Ele trabalha nas câmaras de retificação. As câmaras são locais que recebem os espíritos recém-chegados da Terra em situação difíceis. São espíritos que são recolhidos no umbral, tá? Que estão em condição de receber auxílio. São levados para as câmaras, é tipo um hospital gigante. Esses espíritos são levados para tratamento. Muitos passam anos lá, 10 anos, 12 anos, sendo tratados lá nas câmaras. E André Luiz trabalhava lá. Então, lá ele não tinha tido a oportunidade de ter contatos com espíritos do nível que ele estava vendo. Por isso que ele diz, olha, lá nas câmaras de retificação, os trabalhos são reservados e circunscritos. Ou seja, são espíritos que faliram. Mas não faliram, por exemplo, no negócio, faliram na questão do dinheiro, na questão do corpo físico. É o que André Luiz está recebendo lá. Por isso que ele não tinha visto esses locais onde há espírito destinado ao trabalho religioso, por exemplo. Mas ele está dizendo, olha, é por isso que você está estranhando. Mas você vai ver que lá no Ministério do Esclarecimento tem diversos setores. Tá? Lá, você já visitou? Ele diz, não visitei, não. Pois é, lá você vai ver que vai ter diversos setores trabalhando esses espíritos que faliram em determinados aspectos que eles tinham que resolver ou que era o foco principal da reencarnação. Os espíritos que estão nas câmaras de retificação,
eles não tinham a missão, né, mais elevada. A missão dele era ir para a Terra, desenvolver aspectos simples, viver, ganhar experiência na lida com as pessoas, ganhar experiência no comércio, de como vivenciar, né, nas relações, e muitos deles voltam falidos lá. Mas, além dessas atividades comuns da vida diária, de comer, se alimentar, buscar o trabalho, nós também levamos tarefas específicas, tá? No aspecto religioso, para a gente ser uma pessoa religiosa, ou desenvolver tarefas religiosas, ou no campo da maternidade, no campo da paternidade, no campo da pesquisa. André Luiz não tinha percebido isso, e é o que ele vai nos falar, vai nos esclarecer agora. Pode ir, Fátima. Ok. Não, localiza-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos centro de preparação à paternidade. Grande massas de irmãos examinam o quadro de vidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Só um instante. Perceberam que antes da gente encarnar, da gente vir para a Terra, nós somos preparados, gente. A gente chega aqui, eu estou aleatório, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu sou joguete. Não! Nós, antes de voltar para cá, para encarnar, ou só nos deixaram encarnar, porque a gente tinha uma grande probabilidade de acertar. Se a gente tivesse mais probabilidade de errar do que acertar, a gente não estaria encarnado. Tá? É bom que a gente reflita sobre isso. Eu estou errando, estou tropeçando. Vamos tropeçar, vamos errar, vamos cometer deslizes, vamos machucar alguém. Faz parte, é experiência. Tá? Mas ele nos alerta, olha, no Ministério da Regeneração, do Esclarecimento, há pavilhões, setores, blocos das escolas maternais. Ou seja, onde as mães, né, ele coloca irmãs, falam dos seus erros, da sua desventura com a maternidade. Ou seja, veio para ser mãe, abandona os filhos, não cuida, ou tem um apego exagerado aos filhos, cuidam demais, tentam dominar muitos filhos. Né? Ou seja, lá eles vão comentar esses erros, buscando, né, entender o que aconteceu, reconstituir energias e planejar novos caminhos. Ele fala também de centro de preparação à paternidade, criatura que veio para ser pai e abandona. Larga a família, deixa os filhos a Bangu, perdido no mundo. Então, quando chega do outro lado, ele vai ver os erros. Meu filho, vem cá, vamos falar aqui onde você errou. Por que você abandonou a família? O que você pensava na época? Então, eles vão falar disso, vão se preparar de novo. Então, grandes massas examinam o quadro das tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado da indiferença ao dever. É o que a gente viu ali nos capítulos anteriores. A pessoa chorando, poxa, eu perdi uma oportunidade maravilhosa de fazer o bem, de estruturar-me, praticar a caridade, auxiliar os irmãos. Né? É a mesma coisa com a paternidade. Quantos pais e mães não abandonam os filhos, a família, em busca de aventuras, cuidando dos próprios eu, né? Daquele egoísmo, daquela vaidade, e abandonam. Será que ele veio para fazer isso? Para correr atrás de prazeres? Será que nós viemos para isso? Ou a gente veio para cuidar dos outros?
aqui ele nos coloca isso, olha, pai é uma tarefa, é divina ser pai e ser mãe. Quando eu perco isso, eu chego lá e a consciência vai cobrar. Ele fala também da medicina, centro de especialização de médico, de enfermeiro, para vir cuidar dos outros, porque a medicina ela é divina, gente. Cuidar do corpo humano é algo divino. A bondade divina permite que a gente tenha esse conhecimento para cuidar do outro. E muitos falem, muitos médicos vão à falência. Retorna ao mundo espiritual, que nós vamos tentar ver hoje. Ele vai dar o exemplo de um médico falido, que veio para ser médico, para cuidar, e esqueceu os seus deveres. Tá? Vamos, Fátima. Alberto, Oi. Me tira dúvida. No caso das reencarnações compulsórias, então, no caso, não passaria por essa preparação, não é isso? Não, passaria não. Eles vão direto para as câmaras de retificação. Sim. São aquelas criaturas que não tinham condições de escolher, alguém escolheu para elas. Né? Certo. Aí elas não tinha uma missão específica. A missão dela era aprender e a crescer nas coisas comezinas. Né? Aí esses não vão para esses cursos, eles vão direto para as câmaras, para tentar ser reestabelecido, novos ensinos, para o processo reencarnatório novamente. Ok? Alguém mais tem dúvida? Alberto, Oi. Alberto, falando em se preparar para descer para aqui e executar uma tarefa para a qual você se preparou tanto tempo, eu lembrei de uma época em que lá em Brasília eu fazia um curso de espiritismo num determinado centro espírita, muito conceituado, e o professor, um médico, clínico geral, ele deu um curso para a gente chamado A Busca do Ser. Ensinava mais ou menos essas coisas que você vem comentando com a gente. Aí, no final, quase no final do curso, A Busca do Ser, ele abandonou a família, ou seja, a esposa, que também frequentava e também era aluna lá, e 2 filhos, um casal de filhos, um dos meninos, a menina que queria ser médica igual o pai. Com esse exemplo que o pai deu, ela abandonou, não queria mais nem saber do pai, nem da profissão, e nem de estudar medicina. Né? Ele abandonou a família por uma aluna do curso e foi viver com ela. Isso causou, pelo menos em mim, um descrédito tão grande do que ele tinha passado que até eu abandonei o curso. Então, hoje eu estou vendo que a responsabilidade dele foi muito grande. Várias pessoas abandonaram o centro, abandonaram o curso que a gente vinha frequentando e fazendo curso já há muitos anos, né? Abandonaram isso, ele abandonou a família, a filha seguiu outro rumo que talvez não seja o que estava programado, por desgosto não quis fazer, porque lembrava do pai, né? E várias pessoas deixaram de continuar o seu estudo, procurar outros centros, outros cantos. Eu vim parar em Natal, aí conheci você lá no CEAL, né? Quer dizer, desandou a vida de muita gente, que a gente poderia ter continuado o estudo, ter ido adiante e tudo, mas com o exemplo que ele fazia, pregava uma coisa e fez outra, provando na cara da gente, aí a gente desacreditou. Inclusive, esse centro ficou assim, com poucos alunos, poucas pessoas, praticamente uma família, a família Guará era quem tocava o centro, entendeu? Só com passe, coisa, diminuiu demais. Todo mundo, então, a responsabilidade dele por esse desfecho na instituição, eu acho que pesa bastante. Eu acho que foi para isso que ele veio. Imagina aí quando ele chegar do outro lado, né? Que for mostrado... Vixe Maria, né? A conta está grande. A vergonha, o remorso da criatura, quando chegar do outro lado, que vai ser mostrado tudo isso, a responsabilidade dele, né? Aí entra no quê? No falido, na missão falida, né?
E fez uma porção de gente falir junto, né? Porque a gente poderia estar no outro estágio. Exatamente, era agregador, ele desagregou, né? Muitos se perderam no caminho por causa do exemplo de prazeres, né? A busca de prazeres momentâneos. Quem fala? Alberto, hoje eu estava assistindo um noticiário, né? E aí fiquei assim tão espantada e triste ao mesmo tempo, e nem sabia o que pensar, senão vou perguntar isso até ao Alberto, porque de uns jovens com 22 anos já fizeram aquela vasectomia. Aí eu fiquei justamente pensando, quando eu estava assistindo, meu Deus do céu, se já pensou se os jovens começaram a fazer isso e não quiserem mais filho, não, porque não querem liberdade, querem não sei o quê. Quer dizer que com o tempo, se a nossa missão justamente é trazer os irmãozinhos, né, que é para a gente aprender com eles, ensinar, e é uma das nossas missões. E aí eu fiquei, sei lá. Choca, né? E vai muito na ideia de que só tem uma vida, né? A criatura que entende que o fenômeno da sexualidade, do homem e mulher, ela passa a ser o portal apenas para que os espíritos venham, né? Quando eu chego e fecho essa porta, né, eu tô dizendo como é que eu quero ser tratado, né? Quando chegar a minha vez, né? A dificuldade que eu vou ter de achar um caminho para retornar. Às vezes a pessoa não mede as consequências. E se tiver amigos e irmãos que precisa vir através deles, né? Como é que vai ser? Se for espíritos educados, tranquilo. Não, ele consegue o outro. Mas se for espíritos vingativos, né, que estava previsto, que foi feito um contrato, foi firmado. Ou seja, antes da gente vir para cá, gente, há um planejamento metódico, constante, de vários anos. Então, lá, há o planejamento, aonde vai, qual a profissão, há o planejamento, quem vai ser o companheiro, a companheira, há o planejamento de quem serão os filhos que a gente vai receber, né? Em que momento vão vir, o local onde vai trabalhar, com os companheiros, tudo há uma programação. E a pessoa chega aqui, pode abrir mão? Pode. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Novas experiências, ele vai ficar aberto a novas experiências, né? Aí depois é que tem um peso, né? Vai ser lá na frente, novas encarnações, a criatura doida para ter um filho, né? Faz de tudo para engravidar e não dá certo. Ou engravida, aí a criança morre, não fica nenhum. Né? Vai ter diversas formas de aprender a valorizar aquilo que é a natureza. Ou vem com a disfunção, né? Machucou, estragou o corpo, né? Tudo que a gente fizer ao corpo, gente, fica uma marca. Tudo que a gente fizer ao corpo da gente ou de outro, fica uma marca em nós. Eu vou lá e estipo o meu aparelho reprodutor, impeço, né? Fica uma marca no meu corpo. Eu vou levar ela por muito tempo. Vai precisar de uma ou duas encarnações para tirar aquela marca. Só que a criatura não olha o amanhã, só olha o agora, né? Criando, plantando, né? Para mais na frente colher. Deus vai impedir que a criatura faça isso? Se machuque, corte membros? Não. Não vai aparecer. Nem se preocupe. A divindade vai deixar você plantar. Plante, meu filho. Depois você vai ter que colher. Tranquilo? Vamos para frente? Fátima? Oi. Estou aqui. Nesse instante eu interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente, bondoso. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. Só um instante, Fábio. Então ele diz, olha, tem lá no Ministério,
né, do esclarecimento, tem um pavilhão de especialização médica, preparando os médicos para encarnar, certo? Independente se é espírita, em qualquer religião, certo? Porque nosso lar não é uma cidade dos espíritas, certo? Tem de todas as religiões em nosso lar, católica, vai ter mais católicos e evangélicos do que espíritas, até porque a quantidade de espírita é menor, né? Então, lá, o médico se preparando. Aí, André Luiz, mas espera aí, por que eu e você, que fomos médicos, nós não estamos lá nesse pavilhão, já que a gente falhou, né, na profissão também? Aí o Vicente vai esclarecer. Olha, infelizmente, nós falhamos não só naquele setor, que era da medicina. Nós caímos em tudo, André. Nós caímos em tudo. Caímos como pai, como irmão, como gestor, caímos como médico. A queda foi grande. Ali estavam criaturas que caíram em determinados pontos, que era o foco principal, né? No de André Luiz e Vicente, nós caímos, foi tudo. Por isso que a gente passou 7, 8 anos no umbral para depois ser recolhido. Tá? Por isso que eles, olha, nós ambos caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médico, né? Mas também como homens. André Luiz ainda não conhece, ele só conhece a história de Vicente, que foi aquele médico que foi morto pelo irmão e pela esposa. Né? Vicente, quando encarnado, era um médico que tinha posses, né? Tinha muito dinheiro, tinha laboratório, e a esposa se apaixona pelo irmão dele e resolve matar o Vicente. O Vicente é assassinado. Diz, olha, eu contei o que fizeram comigo, mas eu não contei o que eu fiz ainda, em desfavor dos outros, né? Vai, Fátima. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Sim, né? Aí André Luiz, olha, realmente, eu morri de quê? De sífilis, ou seja, problemas na sexualidade, né? Câncer, advindo dos alcoólicos, né? Que ele bebia, fumava, comia tudo que tinha. Ou seja, ele caiu não só na questão médica, ele caiu ampla. Ele chega ao mundo espiritual como suicida indireto. Vai, Fátima. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Ok, só um instante. Então ele diz, olha, tem para pai, tem para mãe, tem para médico, tem para administradores. Ou seja, Alberto, tem para os políticos também? É esse aqui, né? Os administradores. É esse, os administradores, né? Ou seja, a criatura que vem para desenvolver o progresso, o bem comum, e resolve trilhar outro caminho. Né? São espíritos cultos, muito inteligentes, tá? Mas aí eles vão ter que voltar, se preparar para restaurar as forças e corrigir os erros cometidos, né? Na mordomia terrestre. Então, lá na reparação, né? Se esclarecendo, falando dos seus erros, onde errou, o que fez, o que não fez, seremos obrigados a falar sobre isso. Hoje, o que a gente esconde, que ninguém sabe, lá a gente vai ter que falar sobre tudo isso. Aí ele fala, olha, tem campo de trabalho para tudo quanto é tipo de profissão, das tarefas que a gente veio, né, para aprender a obedecer, e chegar lá a gente resolve ser rebelde, resolve ser revolucionário, né, resolve atacar os líderes, né? Um monte de oficinas lá, que ele chama de centros ou institutos dentro só do Ministério do Esclarecimento, gente. Uma cidade.
E André Luiz diz que todas as cidades fazem isso. Alberto, só tem Nosso Lar? Não. Tem milhares de cidades espirituais, porque a quantidade de espírito é maior do que a quantidade de encarnados. Então, tem a preparação, a gente se prepara, depois a gente encarna, né? E antes de encarnar, passamos por tudo isso. Preparação, curso mais curso de paciência. Se eu vou trabalhar na área do comércio, eu faço curso para ser comerciário, eu acompanho os comerciantes para entender, para aprender como é que é, para depois eu vir colocar na prática. Então, nada é ao acaso, nós não estamos ao acaso aqui. Entenderam? Vamos, Fátima. Somos numerosos, continuou, sorridente, e os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem o que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muitos que trabalhássemos, nunca retribuiremos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos... Só um instante. Eles, olha, os falidos que vêm para ser um mensageiro, para colocar em prática, é muito numeroso. Por isso que a nossa sociedade tem muitos erros, muitas falhas, muitos crimes, porque a criatura vem, ele não vem para cometer crime. Coloquemos isso na nossa mente. Ninguém encarna para ser assassino. Ninguém encarna para ser ladrão. Ninguém encarna para ser corrupto. Ninguém vem para cá para fazer mal. Achar que Deus nos manda o cara para ser assassino, não é, gente. Todos viemos para fazer o bem, com planejamento para ser o mensageiro, na prática do bem, de acolhimento, da caridade, da fraternidade. Só quando chega aqui, a gente muda o plano e resolve, de livre e espontânea vontade, aderir a esse ou aquele modismo, esse ou aquele pensamento. Ah, não, eu vou me dar bem, eu não vou passar necessidade, não. Todo mundo se dando bem, eu vou lá me dar bem. É o político que vai para a política para desviar dinheiro. Tá? Então, ele volta como um falido. Mas ele nos alerta, olha, quem chega até nosso lar, ou uma cidade espiritual, né, ele diz que deve ser considerado extremamente feliz. Porque vai ser acolhido, né, mesmo nas câmaras, né? Ele estava lá no umbral perdido, chega um ponto que ele cansa, né? Aí ele é recolhido para tratamento. Vai ser tratado, anos e anos tratado, né? Para depois ele ser colocado na cidade para trabalhar, né? Ele diz, olha, nosso lar, ou essa cidade, ele tem esses 2 ministérios, vai falar que é elevação e união divina. São espíritos que estão mais perto de subir do que descer. Eles já estão mais para subir, já são quase espíritos puros, os que trabalham no Ministério da Elevação da União Divina. Então, são espíritos que têm um padrão mental muito forte para o bem. Então, eles equilibram o ambiente. Se dependesse só dos espíritos da ralé mesmo, nosso lar não conseguia esse equilíbrio. E é interessante que, nesse Ministério da Elevação, lá em nosso lar tem informação que, em 200 anos da cidade, só 2 foram aceitos no Ministério da Elevação. 2 moradores, em 200 anos, conseguiram ser aceitos no Ministério da Elevação. 2. De união divina, nenhum. Tá? 200 anos dos encarnando, reencarnando, só 2 subiram, foram aceitos na elevação.
Então, são espíritos muito elevados, se comparado com os encarnados aqui. Mas não são espíritos puros. Eles não são espíritos puros. Mas o padrão mental deles equilibra a cidade. Eles é que controlam a cidade para que ela tenha essa beleza e permita ser esse refrigério. Aí ele fala, o estágio aqui, por que ele chama estágio aqui em nosso lar? Por que é estágio em nosso lar, gente? Porque nosso lar é uma cidade de transição, né? Quem está lá é para ser tratado para reencarnar, tá? Com exceção desses espíritos mais evoluídos, desses ministérios que você citou. Exatamente. Viver em cidade espiritual é estágio, por mais longo que seja, 100, 200, 400 anos, 500 anos. Um espírito desse da união divina, da elevação, é 500, 600, 700 anos. Ele reencarna. Ele passa esse tempo todo lá e volta e reencarna, para complementar, para vir em missão, né? Mas o restante faz um estágio no nosso lar, se reequilibra, estuda, para voltar. É assim que funciona a coisa, é que a banda toca, né? Então ele diz, olha, é uma bênção estar lá, está protegido, está trabalhando, está aprendendo, né? E eles querem retribuir isso, porque imagina viver no umbral, gente. A correria que André nos coloca, 7 anos correndo sem parar, gritaria, trôpego, barulho, xingamento, ataque, de tudo quanto era lado. Aí ele chega em nosso lar, uma tranquilidade, tem muralhas, tudo lindo, tudo maravilhoso. Como é que você retribui essa tranquilidade? Trabalhando, né? Ele diz, a nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso. Aí muitos confundem nosso lar como o céu. E ele diz, não, a cidade do nosso lar é de espíritos imperfeitos. A diferença é que são espíritos que estão tomando consciência que precisa se modificar. Vai fazer curso? Vai reencarnar? Vai acertar? Nem sempre. Os exemplos estão aí, volto dizendo, tinha 3.000 espíritos que tinha encarnado ou era candidato a ser mensageiro na área religiosa. 3.000 falidos, só nesse centro de mensageiros. Só nele, tá? Vai, Fátima, ele vai falar de outros companheiros médicos, vai. Alberto, deu 9 horas. É mesmo, Fátima, eu nem olhei, desculpa. Não, tudo bem. Não, obrigado por você ter lembrado. Gente, vamos parar aqui. A gente continua. Ele vai falar da história dos médicos, né, dos mensageiros médicos, e é muito interessante, tá? Para a gente ler. Vocês podem adiantar, podem ler o livro todo, adiantando aí para a gente. Depois da leitura, nesses comentários, a gente vai ver como fica muito mais interessante, tá bom? Obrigado a vocês todos que estiveram, pela paciência de me ouvir, né? Espero que tenha deixado alguma semente em cada um, né, para olhar diferente para a nossa vida, para essa oportunidade bendita que nós estamos tendo de estar encarnados, né, que o Pai nos concede, que possamos aprender, que possamos aproveitar o máximo. Lembrando que a gente aproveita o máximo trabalhando no bem do outro. Esse outro pode ser nossa esposa, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos pais, mas como pode ser uma gama muito mais de gente que a gente atende no nosso trabalho, que a gente nos transeúnte, no trânsito. São todos, ou todos nos oferecem a oportunidade de trabalharmos no bem. Pensemos nisso. Que já abençoe a todos, que possamos nos encontrar na próxima quarta para dar prosseguimento a esse estudo. Estou pedindo à espiritualidade amiga que proteja a todos, que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado. Amém. Boa noite. Boa noite. Obrigada.